Olá, essa aula é para que vocês aprendam a utilizar o nosso componente de planilha. Diferente do relatório formatado, que foi feito apenas para análise de dados, o componente planilha permite que você entre dados e utilize de fórmulas de planilhas para escrever no nosso banco de dados. Eu vou discorrer aqui sobre 5 casos diferentes de utilização desse componente planilha. Vamos começar aqui com o mais simples de todos. Aqui eu tenho um mês no eixo X e eu tenho uma linha de quantidade. Quando eu escrevo um dado aqui, como por exemplo 15, esse dado vai ser escrito no nosso banco de dados. E quando eu escrevo aqui nessa outra linha, valor unitário, por exemplo 5, esse dado também vai ser escrito em uma tabela que tem mês como uma coluna e tem um campo chamado valor unitário. A grande diferença aqui de uma entrada de dados comum, como a gente já faz em outros componentes, é que o resultado da fórmula, o total de vendas, que é a quantidade vezes o valor unitário, já foi calculado pelo componente e também foi escrito no nosso banco de dados. Dessa forma, a gente permite que você traga fórmulas, cálculos que você está fazendo em planilhas para dentro do sistema, tudo integrado aos seus sistemas atuais e tudo com banco de dados por trás. Vamos aqui ver como que funciona para que a gente consiga plotar esse dado aqui na planilha e para que a gente consiga ativar as ações descritas no nosso banco de dados a partir da nossa inserção na planilha. Tudo começa com a nossa query. É a query que vai dizer quais são as linhas, colunas e números que devem ser plotados. Como você vai ver, aqui eu tenho uma consulta de banco de dados que está trazendo uma coluna para os meus meses, uma para as minhas quantidades, uma para o meu valor unitário. E a última coluna, ela não está trazendo um dado do banco, mas sim ela está trazendo uma fórmula de planilha. Você deve estar estranhando que aqui a minha consulta de banco de dados trouxe o valor invertido em relação ao que você vê na planilha. Perceba que aqui os meses são linhas, enquanto aqui na planilha os meses são colunas. Isso acontece porque o caso mais comum de uso da planilha é utilizando o dado dinâmico dentro das colunas. Então, é muito comum que a gente utilize esse atributo transpor linhas colunas para inverter linha para coluna. Ou seja, ele pega o resultado da sua consulta de banco de dados e inverte ele. As linhas se tornam colunas e as colunas se tornam linhas. E agora dá para você ver os resultados que vêm do banco de dados plotados dentro da planilha. Outro ponto importante aqui é a escrita no banco de dados. Como vocês já conheceram em outros componentes, a gente precisa setar variáveis e executar ações de banco de dados para que aconteça isso. Aqui não é diferente. Aqui eu consigo determinar qual que é a variável que vai capturar o ID do campo selecionado e qual que é a variável que vai guardar o valor alterado, assim como a gente faz na lista geral. E eu tenho uma configuração que eu posso determinar quais vão ser as ações que vão executar por coluna. Aqui no caso, eu tenho a coluna QTD, que vai executar a dbAction1. A partir do momento que eu setar aquelas duas variáveis, a dbAction1 vai ser executada e aí o dado vai ser escrito no banco de dados e a coluna valor unitário vai executar a dbAction2. Um ponto muito importante de se reparar aqui é que essa nossa terceira linha, total vendas, ela é o resultado de uma fórmula de planilha. Mas para esse resultado vir certo aqui, ele tem que estar com a fórmula correta retornando da sua consulta de banco de dados. Então, repare que na minha query de dados, aqui eu coloquei certinho qual é a fórmula que cada uma das linhas deve utilizar. Ou seja, o total de vendas aqui pega B1 vezes B2, que aqui no caso é quantidade vezes valor unitário do mês 1, enquanto a próxima pega C1 vezes C2. Quantidade vezes valor unitário do mês 2. E por aí vai. Repare que, por enquanto, a gente aprendeu a desenvolver uma planilha de cálculo com entrada de dados, com fórmulas de planilhas, em que eu tenho o meu eixo X dinâmico e o meu eixo Y estático. Porque o meu eixo Y aqui depende da quantidade de colunas que eu tenho na minha consulta. Agora, guarda esse conhecimento e vamos pegar um caso um pouco diferente. Dessa vez, eu quero também ter o meu eixo X dinâmico com os meus meses. Mas agora eu quero ter um eixo Y dinâmico também. Esse caso 2, eu tenho o invert position, que é a inversão da posição da minha query, igual teve o de cima. Mas agora eu tenho linhas dinâmicas no meu eixo Y. Ou seja, eu tenho uma linha só com total de despesas, mas quando eu clico para abrir, ele me estratifica
por algum cadastro dinâmico que está no meu banco de dados. Vamos ver aqui como a gente fez isso. Vou entrar aqui na configuração e vamos ver primeiro a nossa query de dados. Olha só, na minha query de dados dessa vez eu só tenho uma coluna, porque de fato eu só tenho uma linha quando ele está fechado. Isso aqui que vocês viram do fechar e abrir, ele é o que a gente chama de configuração de sublinhas. É o seguinte, você consegue configurar uma consulta de banco de dados que é dinâmica tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aqui no caso, né, é por centro de resultado e por mês. E você pode anexar ela a uma linha estática. Por isso que aqui, quando eu abro e fecho, né, algo que está conectado com essa linha total despesas, e vamos supor, quando eu digito algum dado aqui, ele já entra na minha tabela e já atualiza a linha mestra com um novo dado que eu inseri. Vamos aqui ver como funciona as sublinhas. Aqui eu vou entrar em dados, entrar em configurar sublinhas, e aqui eu tenho a lista de sublinhas que eu tenho configurada. Aqui eu tenho uma query, e nessa query, dessa vez, eu preciso trazer uma coluna mês e a minha coluna, que vai ser a dinâmica no eixo Y. No caso aqui, nome CR. Eu também preciso trazer qual que é a ação de banco de dados que vai ser executada quando eu entrar dado dentro de uma célula da sublinha, que é a 3, e por fim, como é o nome da variável que vai ser utilizada para capturar o membro que eu estou entrando dados. Eu sei que essa parte é bem complexa e você só vai acostumar com ela quando estiver desenvolvendo, mas tenha esse vídeo guardado caso você esteja desenvolvendo alguma aplicação de planilhas. A IA manda muito bem com esse componente, mas às vezes você tem que saber o conteúdo por trás dele para que você fale: não, IA, faça isso por meio de sublinhas, ou então utilize o inverter posição. Então aqui, de fato, eu tenho uma tabela que é por centro de resultado e por mês. E ela aceita um valor para cada uma dessas interseções. Por exemplo, se eu digitar aqui 999 em marketing para o mês 6, ele vai entrar o valor 999 e, portanto, a minha linha principal vai identificar que ele entrou. Então, essa é a maneira que você faz linhas dinâmicas no eixo Y e X ao mesmo tempo. É bastante utilizado dentro de projetos de planejamento orçamentário. Antes da gente passar para o caso 3, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês entrem em um novo projeto dentro do Mitra e peçam para a IA construir o caso 1 e o caso 2, para vocês verem se vocês conseguem replicar esse exemplo que eu acabei de mostrar, ver o que a IA vai acertar, o que ela não vai, tentem estudar os parâmetros que ela adicionou dentro do componente. Vamos agora para o caso 3. Ele é uma mistura do caso 1 com o caso 2, tá? O mais comum para a gente, para planejamento orçamentário, é construirmos modelos que têm várias linhas, cada linha com sua regra diferente. Por exemplo, aqui, eu tenho uma linha, eu vou aqui preencher o mês 10, tá? Eu tenho aqui uma linha de quantidade, que quando eu entro o dado, ele popula no meu banco de dados, que a quantidade no mês 10 é 10, ok. Eu tenho uma linha valor unitário, que quando eu populo, ele também popula nessa coluna do banco de dados de valor unitário. Mas, a partir desse cálculo, ele popula o total de vendas, a receita líquida, o lucro bruto e o lucro final. Você viu o tanto de cálculo que foi sendo executado a partir da inserção desses dois parâmetros? A planilha consegue fazer isso. Agora, vamos supor que eu também tenho aqui um outro campo que tem também uma tabela, que é o percentual dedutores, e quando eu digito ele vai aplicar agora a lógica pegando o total de vendas vezes 1 menos o percentual de dedutores e chegando, portanto, na receita líquida. Isso aqui, tudo que eu fiz até agora, foi criado com a mesma lógica que a gente fez no caso 1. A gente tem uma coluna para cada uma dessas linhas que vocês veem. Mas agora, o caso 2, quando ele entra na jogada, vocês viram que tem duas linhas aqui que possuem sublinhas, total custos e total despesas. Então aqui, quando eu abro total custos, ele me permite lançar custos por tipo de custo. Aqui no caso, embalagem, logística e matéria-prima. Então, quando eu entro o dado aqui na embalagem, ele está escrevendo esse dado em uma tabela e, portanto, ele está atualizando o meu total custos. E o meu total custos está atualizando o lucro bruto e, portanto, está atualizando o lucro final. Interessante, né? Aqui eu poderia também lançar um valor para logística e ele também arruma. E agora eu tenho o total despesas, que é um outro subline. Perceba que esse outro subline, ele é por outro cadastro. Agora ele é por CR. Então, olha só que legal.
eu estou utilizando um eixo X dinâmico e um eixo Y que está sendo uma mescla entre linhas estáticas como quantidade, valor unitário, total de vendas, percentual de dedutores e linhas dinâmicas, que são essas que estão dentro das sublinhas. Agora eu quero mostrar para vocês um outro caso que está utilizando os mesmos conceitos do caso 3. Imagine que você tenha 4 linhas de produto e você quer poder calcular qual que é a sua receita para cada linha de produto. Vamos supor que para calcular a receita você tenha que inserir a quantidade e o valor unitário. E com isso você quer chegar no total da linha. Como você pode ver, eu montei isso colocando 4 linhas estáticas, então a minha query principal vai ter 4 colunas, uma com total linha 1, outra com total linha 2, outra com total linha 3 e outra com total linha 4. E também montei 4 sublinhas, para que eu possa em cada uma das linhas inserir quantidade e valor unitário. E eu coloquei uma DB Action ativada dentro de cada uma das sublinhas, para que ele escreva tanto os valores das minhas premissas, quanto o cálculo final que aqui você percebe como se estivesse utilizando uma planilha comum, mas ela está totalmente sincronizada com o banco de dados. Até então, a gente viu 4 casos que possuem o inverter posição, porque todos esses casos eu queria deixar meu eixo X dinâmico. O último caso vai ser para vocês verem que nem sempre precisa ser assim. Nesse último caso, eu tenho um exemplo de base histórico. Vamos supor que você tenha a lista de contas contábeis no eixo Y, e para isso sim você quer que seja dinâmico, porque se adicionar novas contas contábeis elas devem aparecer aqui automaticamente. Você também quer puxar o valor vindo do seu RP do ano passado, e você quer deixar que o usuário insira o percentual de crescimento e, portanto, que chegue no valor de forecast do próximo ano. Vocês percebem que essas colunas aqui, conta contábil, valor ano passado, elas não têm entrada de dados. Se eu tentar digitar algo aqui, esse algo não será escrito no banco de dados, porque essa coluna não está marcada com uma ação dentro da coluna, que é aquele atributo que a gente viu no caso 1. Mas o percentual crescimento tem. Dá para você ver que a fonte dele está um pouco mais escura, então aqui eu posso entrar dados, como por exemplo, se eu colocar 100% de crescimento, eu vou ver o meu valor forecast o dobro do valor ano passado. Então aqui eu não apliquei o inverter colunas. Se você entrar aqui nas configurações, você vai ver que dentro dos meus dados, a minha query de dados, ela possui exatamente as mesmas colunas que você vê na planilha. E para essas colunas, como que eu descubro quais que vão ter entrada de dados e quais não vão? Simples. Você chega aqui no ações por coluna e vê qual coluna está marcada com uma DB Action para ser executada. As outras, naturalmente, não terão entrada de dados e apenas demonstrarão o resultado que está vindo do banco de dados. Bacana, tivemos uma aula bem intensa sobre o componente planilha hoje. Ela realmente é um componente que pode se tornar muito complexo, porque ela mexe com muito dinamismo. A gente tem dados retornando do banco de dados, a gente tem dados sendo escritos no banco de dados, a gente tem linhas estáticas versus dinâmicas no eixo X, no eixo Y, a gente tem fórmula de planilha escrevendo o resultado no banco de dados. Aqui eu recomendo que vocês parem e tentem replicar os novos casos que eu apresentei para vocês para garantir que isso entrou na mente de vocês, e espero que isso seja suficiente para que vocês montem os seus projetos de planejamento orçamentário, simulação de cenários ou qualquer tipo de projeção utilizando o Mitra e a nossa IA. Muito obrigado, até a próxima!